12 horas e 16, 14 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto, a Voz do Povo. E eu quero lembrar, né, que há 50 anos a Destro está em Foz do Iguaçu, no ramo de alimentos e de construção. Então vá na Destro, tem vaso com caixa acoplada Herve de 6 litros, está custando R$ 193,90, é o fim daquela descarga de cordinha, né? A torneira elétrica Lorenzetti, para não lavar a louça mais no frio, né, R$ 79,90, o chuveiro Lorenzetti R$ 30,90, o piso Triunfo 45 por 45, R$ 10,90 o metro quadrado, e o balcão Balcone R$ 245. A Destro fica na rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, na Vila Portes, aqui em Foz do Iguaçu. 12 e 17, aqui conosco, a Cristiane Ortega, que é coordenadora de enfermagem e geral de estágios, né, e coordenadora de implantação do laboratório do Centro de Especialidades Médicas na Avenida Paraná, que é o laboratório municipal e que é a Uniamérica dando a maior força e tudo que conseguir para reativar o laboratório municipal, fechado já há 2 semanas, né? Quando venceu o contrato com a Biocenter, a Fundação Municipal ainda tentou uma liminar na Justiça para que eles continuassem, eles derrubaram essa liminar e encerraram os serviços ao município, e desde então a cidade de Foz do Iguaçu não tem um laboratório municipal, toda a rede do SUS não está fazendo exames nesse momento, a não ser urgência e emergência, porque não existe um laboratório nesse momento, e a Uniamérica está entrando para reativar o mais depressa possível, né, os exames de análises clínicas, trazendo de volta, né, Cristiane, os funcionários do município que foram espalhados pela rede, né, depois que o laboratório foi terceirizado, e agora então eles estão sendo chamados de volta para trabalharem. São farmacêuticos, são biomédicos, né, várias áreas aí que precisam de um laboratório, e a Uniamérica fazendo toda essa administração, né, para a reativação do laboratório. A quantas anda tudo isso, Cristina Ortega? Obrigado pela presença aqui. Bom dia, Dante. Bom dia, Cida, seu Hermes. Bom dia aos ouvintes da Cultura. Eu gosto de vir aqui na Cultura para falar de coisa boa, né? E assim, não é um momento muito positivo para a nossa saúde, né? A gente está vivendo esse momento extremamente delicado, conturbado, mas enfim. O posicionamento da Uniamérica é de apoiar, né, a reestruturação do laboratório próprio do município. Não entraríamos nessa situação, nessa negociação, nessas tratativas com o município, se fosse para terceirizar o serviço, se fosse para nós assumirmos, né, integralmente o serviço. A nossa intenção é que o município tenha capacidade novamente para assumir o que é seu. Né, o que já fez em outro tempo, também não fazia 100%, também tinha complementação, né, eu acho que a maioria, né, de quem acompanhou naquele momento, né, como acontecia, como era o serviço do laboratório, vai lembrar que existia a complementação de recursos humanos pela ProSaúde. Né, o município nunca teve a capacidade total, 100%, né, para o laboratório. Comprava a mesma coisa, o serviço que faltava. A ProSaúde colocava completava essa escala de trabalho também do laboratório, assim como existiam comodatos, né? A estrutura do laboratório não era 100% do município em termos de equipamentos, até porque investir em equipamentos de grande porte para laboratório é extremamente delicado, a tecnologia muda a cada ano, a cada mês, enfim, sempre tem tecnologia aí saindo, investir num grande equipamento não vale a pena, né? Hoje os comodatos ou aluguel de equipamento é que são a forma de constituir um laboratório muito mais prático, menos oneroso. Então, o município já não contava com tantos equipamentos assim. E claro que hoje, para reativar essa estrutura, a gente conta com mais problemas ainda, porque nós tínhamos, sim, o município contava, sim, com alguns equipamentos, mas esses equipamentos hoje estão há 3 anos parados, são sem manutenção, existem equipamentos de laboratório que você não pode desligar a minuto nenhum. Como, por exemplo?
Como, por exemplo, o próprio gasômetro, que foi aí o que mais deu o que falar pela questão do CRM. Inclusive o CRM deu 24 horas para o hospital reativar o gasômetro próprio. Esse equipamento o município tem, mas o município não conseguiu, né? Nós tentamos que ele funcionasse, mas só para fazer a manutenção desse equipamento, nós teríamos uma média, né, do que os fornecedores colocaram, que os técnicos colocaram, de um mês para Era um equipamento novo? Não, é um equipamento do município que estava parado. Mas ele está funcionando hoje? Ele não está funcionando. Não está funcionando, mas a Patrícia informou que eles trouxeram compraram uma peça e que só estava esperando chegar e que já entraria em funcionamento. Exato. Existe um aparelho funcionando hoje lá, que é também assim, sistema de comodato com outra empresa, porque não tem como você colocar ele funcionar em menos de 15 dias. Né? Mas tem um outro funcionando. Tem um outro funcionando. Né? Hoje está acontecendo, desde sexta-feira está acontecendo. A gasometria ela vai trabalhar com parâmetros, principalmente para o paciente de UTI, que está em ventilação mecânica, dependente de aparelho. Então, ela dá uma série de parâmetros para o médico trabalhar com com o desmame, enfim, né, do paciente dentro da ventilação mecânica. O que vocês têm de equipamento hoje funcionando no Centro Especializado Médica, já nesse início de laboratório? Cida, nós transferimos o que é de conhecimento que o poliambulatório, né, a Uniamérica já tinha colocado uma série de equipamentos dentro do poliambulatório para ativar o laboratório lá dentro do poli. Então, nós deslocamos esses equipamentos, que são equipamentos que fazem nem a metade da demanda que o município precisa. Né? Então, assim, o município hoje trabalha com uma média de 100 mil exames mês. A gente acredita que isso vai diminuir, né? Porque quando você tem um serviço terceirizado, pode chegar pedido de exame e eu só vou fazendo, porque a minha intenção é fazer mais. Por dia você consegue fazer quanto com essa estrutura que você tem hoje lá no SEM, por enquanto? Eu não consigo fazer, como eu falei, eu não vou quantificar para você exatamente, mas eu não consigo fazer a metade da necessidade. Os demais exames estão sendo feitos onde? São laboratórios aqui da cidade que foram contratados para um mês, né? Eu não posso responder assim com precisão como foram essas condições, porque é uma tratativa feita pela secretaria, né, Cida? Então, assim, eu sei que foi contratado, sim, esses laboratórios estão atendendo essas demandas da urgência e emergência do hospital. A urgência e emergência, né? E o hospital, sim. Que exames do dia a dia. Agora, exames das unidades básicas do dia a dia. As unidades cancelaram os exames, né? Isso a gente, né, sabe que, inclusive, na hora que nós conseguimos funcionar 100%, a gente vai ter essa demanda reprimida para compensar, para dar conta também. Tem data? Você consegue dar um prazo, uma data já para a reativação? Olha, o que tem acontecido, né, dentro dessas nossas tratativas? Nós precisamos, primeiro, que todos os equipamentos que são necessários, equipamentos de grande porte, que a gente consiga trazê-los o mais rápido possível. O mais rápido possível significa para qualquer laboratório grande, para qualquer instituição fornecedora grande, uma média de uma semana. A gente não consegue trazer equipamento nenhum com menos de uma semana. Então, a nossa expectativa é para a semana que vem já ter normalizado essa condição. Nós vamos iniciar os exames do hospital e da urgência e emergência, o que a gente consegue fazer com esses equipamentos menores do poli, que estão hoje lá deslocados. Não começamos porque ainda tinha alguns reagentes chegando, né? Então, por isso a gente ainda não havia começado. A equipe já está toda deslocada, a equipe de servidores já está toda deslocada dentro do laboratório, fazendo toda a parte legal também, porque nós temos que pensar assim, e nesse ponto a Uniamérica precisa ser muito prudente. Nós estamos falando de exames e vidas. Nós não podemos começar nenhum trabalho com segurança, com qualidade no que nós fazemos. Então, nós estamos falando mesmo de servidores que têm experiência. Servidores que estavam há 2, 3 anos em outras funções que não de laboratório. Estavam, por exemplo, alguns em coleta de exames, mas em coleta dentro de posto de saúde. Então, esse pessoal precisa retomar as suas atividades e, novamente, a gente fazer os ajustes, tanto os equipamentos, como eu falei, tecnologia muda, não muda tanto, não vai ser difícil a gente fazer ele operar essas máquinas, mas precisa, os fornecedores trazem a máquina, dão um novo treinamento para a equipe, eu preciso criar novos protocolos, o laboratório não tem protocolo nenhum mais de
atuação interna dele, das rotinas. Então, é criar todos os protocolos, manualizar todos os serviços. Nós estamos tentando automatizar ao máximo para reduzir o número de pessoas, porque a gente sabe que, nesse momento, a Uniamérica entra complementando o recurso humano, mas a nossa intenção é não estar mais dentro desse espaço daqui a um ano. É que o laboratório seja autossuficiente com o município tocando 100%. Então, para que isso aconteça, a gente está buscando equipamento que diminua o número de profissionais o máximo que puder, para que o município dê conta com o que ele tem e a complementação seja muito pequena. Ô, Cristiane, esse momento de recuperação de equipamentos, da volta do pessoal que lá atrás eram titulares nesse setor, né? Você disse o seguinte: esse volume de exames que estão sendo transferidos para laboratórios da cidade, né, por um prazo de 30 dias, isso pode-se concluir que seja exatamente o tempo em que vocês estão planejando para colocar a máquina a funcionar 100%? Exatamente. A Secretaria colocou esse prazo, né? E é a nossa intenção que isso aconteça antes. Mas é uma estimativa máxima que a gente pode aguentar, né, para reestruturar esse serviço. Sabendo que, ao assumir 100% esses exames, nós vamos ainda trabalhar com essa demanda reprimida. Então, não é só a demanda natural já do município que ela tem, que é a média de 80 a 100 mil exames. É também essa demanda reprimida, né? Então, para esses ajustes, a gente precisa ter muita cautela, né? Nós sabemos que, assim, e vocês têm acompanhado constantemente o poliambulatório, reestruturando os serviços lá dentro do poliambulatório. O nosso laboratório, a gente está criando todo esse laboratório do nada já há 6 meses. Né? E nós estamos falando de montar um laboratório com uma capacidade muito maior em 1 mês. Né? Então, é um desafio. Né? A gente gostaria de estar fazendo isso de uma forma mais tranquila, né? De ter mais segurança para dizer, não, nós podemos montar com garantias, com tranquilidade, porque não está no afogadilho. Mas não é a realidade. Hoje nós precisamos concluir esse laboratório o mais rápido possível, porque quem está sofrendo com isso é a população que está lá desassistida e sem o exame. E a participação da equipe da Uniamérica, em que setores realmente eles irão participar nessa recuperação do laboratório? Então, para a ativação do laboratório, hoje a gente estima uma média de 40 profissionais, dentro de recepção, zelador, parte administrativa e os técnicos, tanto de nível médio quanto nível superior, para a realização efetivamente dos exames. O município conta com a metade desse número de profissionais, aproximadamente. Então, nós vamos complementar com recurso humano, nós vamos complementar com os contratos de comodato inicialmente, porque nós estamos falando de processos de licitação, se a gente fosse seguir legalmente o rito que a Secretaria de Saúde deveria adotar. Então, a Uniamérica entra nesse momento com comodatos, insumos, e depois a gente ganha tempo, ganha fôlego para a Prefeitura fazer isso de forma adequada, dentro dos prazos, dentro da legalidade, para não incidir em nenhuma situação que exponha o laboratório, né? Então, a gente entra nesse primeiro momento com estrutura de complementando o recurso humano, apoiando, e aí numa gestão compartilhada, mas fazendo gestão também desse serviço para que a gente reconstrua esse laboratório com controle de qualidade, né? A nossa intenção é que nós tenhamos um espaço onde, se eu tenho um acadêmico, né, que vai para estágio, que ele tenha segurança em dizer, não, aqui eu estou enxergando um exame de qualidade, eu estou observando uma estrutura que não é só o que eu vi na teoria e que não acontece na prática, não, muito pelo contrário, ela vai além porque ela está
né, dentro das normas exigidas, conseguindo um controle de qualidade rigoroso e eficiente. Então, a nossa intenção é que essa estrutura funcione com essa característica. E aí a gente complementa com recurso humano, com insumos, com equipamentos, nesse primeiro momento, para nós chegarmos daqui a um ano já com 100% Secretaria Municipal de Saúde. Esse custo que a Uniamérica vai ter com o pessoal, né, com o efetivo de pessoas, e tudo isso que você cita, vai ser pago por quem? A gente está fazendo todo essa é uma das discussões mais difíceis também, né? É um termo de convênio que precisa colocar que cada um dos parceiros entram e, nesse sentido, a Uniamérica entra com esses recursos, mas o custo do exame, né? A gente vai tentar baixar o custo desse exame, tentar reduzir ele o máximo que puder, né? E aí vem uma das dificuldades que o município teve a gente ouviu muito, mas por que não terceirizou imediatamente com outros laboratórios que tinham interesse? Os laboratórios, nenhum laboratório tem interesse em contratualizar com o município. Não, pelo volume, né? Pelo volume de exames, é interessante para qualquer empresa. Mas tem que ter uma estrutura, você não encontra tantos. Não, o problema não é... Mas o município poderia dividir isso em cotas. Né? Só que aí vem o seguinte... a gente já discutiu, né, e eu já participei aqui no programa, na Cultura, a gente já discutiu várias vezes a defasagem de tabela SUS. Quem trabalha pela tabela SUS? Então, os laboratórios não trabalham por menos de uma tabela e meia para começar a conversar. E aí a gente ainda tem mais um impacto, credibilidade hoje da nossa prefeitura. Pois é, então são duas questões, né? Que eu imagino o desinteresse de laboratórios privados. O que a Uniamérica está buscando é que esse custo, né, saia desse custo do exame. Que a gente consiga otimizar todos esses gastos para sair do custo tabela SUS desse exame. Eu acho que foi a secretária de Saúde que nos informou antes que a tabela SUS paga um hemograma simples, R$4. Isso, R$4,11. Enquanto em uma clínica um hemograma sai R$27, eu acho. Exatamente, são diferenças muito grandes. Então aí o desinteresse de laboratórios. Ninguém vai arriscar comprometer a estrutura que tem para fazer um volume grande. De atraso de pagamento. Exatamente. Né? A gente tem todas essas questões aí envolvidas e nós acreditamos que nós chegamos no momento que a gente ouve, né? As pessoas, mas e aí, com atrasos, tendo que fazer a coisa acontecer, tabela SUS, como que a Uniamérica está assumindo isso? Eu acho que chegou um momento que ou a sociedade se envolve ou nós não temos outra saída. Né? Eu não vejo como a Secretaria Municipal de Saúde ou a Prefeitura, na condição que ela está hoje, ela conseguir fazer sem a gente se dar as mãos. Essa foi a nossa conversa com o servidor na hora de chamá-los para reassumir o serviço. Se o servidor de carreira que está lá, entra a gestão, sai a gestão, entra a gestão, ele está lá abraçando o serviço e se comprometendo, se as pessoas não se derem as mãos nesse momento, a gente não vê outro caminho. Né? Nós não vemos outro caminho e a Uniamérica enxerga dessa forma. Né? O papel da Uniamérica como uma associação comunitária é o desenvolvimento da nossa região e a gente não pode fechar os olhos para essa calamidade que o município está passando, né? E fingir que nada está acontecendo. Esses profissionais da Uniamérica são... Quem exatamente? São professores da Uniamérica? São acadêmicos? Nós temos professores da Uniamérica, né? E a gente está, essa semana, fazendo novas contratações, porque com o quadro que a Uniamérica tem, a gente não dá conta dessa demanda, não. Então tem contratação aberta para que áreas? Tem contratação aberta para biomédico, para farmacêutico, para recepção, auxiliar administrativo. A gente tem recebido, sim, vários currículos, né? Os nossos acadêmicos mesmo, ou egressos que se formaram ali com a gente, que a gente conhece o trabalho, que estavam trabalhando no laboratório que fechou, que encerrou os trabalhos. Então, esses alunos nossos que também, né, perderam o emprego nessa condição aí do laboratório. Então, a gente tem muita gente disposta também a ajudar, né, sabendo das dificuldades. E é isso,
nessa energia que a gente tem trabalhado ali dentro da Uniamérica para fazer essa virada, né? Sabendo que nós estamos correndo contra o tempo, correndo contra algumas vontades, porque a gente está lidando também com pessoas que, em vez de facilitar, dificultam essa coisa de acontecer mais rapidamente, né? E a gente está fazendo o máximo que pode para que esse laboratório entre em funcionamento no menor tempo possível, né? A gente tem várias limitações, que por exemplo, nós fechamos com um grande fornecedor que ele me disse: olha, Cris, eu não vou conseguir cumprir com você no prazo que você me pediu, no mínimo um mês, porque os equipamentos estão todos presos por essa questão aí da Copa e das Olimpíadas. Mas desculpa. Tem a questão também não sei se é isso, mas os auditores da Receita Federal estão em greve, né? A maioria, praticamente 100% desses equipamentos são importados. Importados, né? Não entram no Brasil. E aí não estão entrando no Brasil. A gente está com uma dificuldade enorme com relação a isso. Então a gente está trabalhando com fornecedores que têm equipamentos aqui que conseguem nos atender. Olha só o reflexo da greve, né, Inês? A greve, a gente fala muito dos caminhoneiros, né, que estão tendo seu custo aumentado por causa da greve dos auditores, mas também está influenciando aí diretamente na saúde. Porque a liberação demora muito mais do que num processo normal. Agora, dá para a gente notar, a gente está de fora, sabe? E você não percebe exatamente onde é que está a ferida maior. Mas é possível e é nítido a gente verificar que essa terceirização que aconteceu lá atrás, ela aparentemente, aliás, por uma questão até de objetivos do município, interesse do município, deveria trazer uma prestação de serviço melhor, maior, atendendo à demanda, à necessidade e, acima de tudo, digamos assim, com custo menor. Mas foi um desastre, né, pelo que se nota, né? Nós perdemos dinheiro, perdemos tempo, perdemos a estrutura que já funcionava relativamente bem, perdemos tudo isso, né? E agora, num prazo curtíssimo de tempo, vocês têm que, digamos, fazer um malabarismo desgraçado. Agora, diz o seguinte: quem tem padrinho não morre pagão, né? É isso, Hermes. Só para a gente demonstrar um custo aí enorme que o município teve com essa escolha de gestão. O servidor continua sendo pago, subutilizado. Subutilizado. Né? Alguns em funções que não as suas. E esse custo foi mantido, além do custo com o terceirizado. Então, só essa conta aí já não fecha. A gente já tem que parar e pensar: poxa, mas eu vou colocar biomédico, uma pessoa de nível superior fazendo uma coleta que tem olha o custo que isso gerou para o município. Depois, além de colocar esse profissional com um custo muito maior, fazendo funções, atribuições que não especificamente é dele, eu ainda deixei essa pessoa 3 anos parada, parada no tempo, digamos assim, porque ela estava treinada. Ela estava constantemente recebendo o treinamento dos parceiros, porque os equipamentos de comodato, quando você faz o comodato, você também tem o treinamento que você recebe das empresas, e esse treinamento é constante. E você está ali dentro do serviço, esse profissional está se qualificando o tempo inteiro. Então, nós deixamos essas pessoas paradas, estagnadas naquela função que não a dela, ou subutilizadas, e agora a gente vai ter que reverter esse quadro. Os equipamentos, a mesma coisa, chega a beirar, eu não sei se eu posso dizer isso, mas é um crime você olhar para um gasômetro, por exemplo, que a gente viu isso num depósito desligado, um gasômetro que precisa ficar ligado porque tem calibragem, porque tem uma série de fatores, enfim, que permanecer por 3 anos desligado, encostado num depósito, um absurdo. É descaso com o patrimônio público. Né? Exatamente. Eu acho que essa situação do laboratório, todo esse tempo fechado, né, paralisando os exames de análises clínicas do município, isso alguém, uma hora, vai ter que se responder por isso.
Alguém vai ter que responder por isso. Isso é um crime contra a saúde pública, né? É um absurdo o que está acontecendo em Foz do Iguaçu. Exatamente. Entre vários crimes cometidos nessa cidade, esse é um deles, né? Alguém vai ter que responder por isso. Eu acho até, Dante, que tem também uma questão muito séria aí e que a gente faz a gente tem, assim, um trabalho rigoroso quanto a isso, que é o número exato de exames que o município precisa efetivamente. Claro que existem outros desdobramentos. Por exemplo, a gente precisa enxergar os protocolos, o que o médico pede, como ele pede, como isso acontece. E a equipe médica de servidores precisa rever, e isso está muito forte, né? O protocolo está muito bem definido e todos conhecendo esse protocolo. Aí a gente já tem um custo reduzido. Mas, efetivamente, são 100 mil exames que o município precisa, porque quando a gente entrega na mão do terceirizado e não fiscaliza, ele faz o que ele quer. Uma coisa que a gente sabe, aí eu não estou falando a Cristiane da Uniamérica, mas é a Cristiane enfermeira, que tem conhecimento de como a rotina acontecia. Mas se eu chegasse numa unidade básica hoje e me solicitassem exames, coletavam meus exames, aí eu vou nesse meio do caminho, eu passo mal, cheguei na unidade passando mal, passo mal e vou para a UPA ou vou para o PA Morumbi e coletam exames novamente e depois eu vou para o hospital, mais uma vez, pela terceira vez, são coletados exames. Quem é que faz esse filtro para dizer, olha, já foi coletado em menos de 24 horas, a gente não vai repetir esse ou aquele, porque não vai mudar. Sim. Aí eles acabam... Porque não vai mudar. Acaba repetindo e aumentando o custo, né? E é isso. A falta de gestão é um dos problemas, além da falta de dinheiro, né? Exato. Às vezes até maior do que a falta de dinheiro. Eu acho que assim, o município vem, isso eu falei a semana passada dentro do Conselho Municipal de Saúde, o município vem com alguns gargalos de gestão já de algum tempo. Não é dessa ou daquela outra gestão, mas algumas condutas que realmente mostram que a má gestão não é de hoje. Não é de hoje. Um exemplo muito nítido para nós é número de unidades básicas. Você simplesmente solicitar a construção de unidade básica sem fazer uma previsão de recursos humanos, isso para mim já é um problema seríssimo de gestão. É verdade. Bom, Cristiane, muito obrigado pela tua presença aqui. Volte sempre, esperamos que consiga retomar o mais rápido possível. Eu agradeço aos ouvintes, eu agradeço a Dante, seu Hermes, a Cida. Eu acho que assim, a nossa parceria é extremamente importante para a gente conseguir esclarecer para a sociedade, para a comunidade, o que está acontecendo, até onde a gente consegue se comprometer, o que nós conseguimos fazer. E também de chamar a população para que a gente está num momento de não... apesar de ano de eleição, de não enxergar partidos, e sim o cidadão que está ali na ponta, precisando e sendo exposto e deixando de ser assistido, e a gente não pode trabalhar com egos, com partidos, com posicionamentos. Eu acho que é o cidadão de Foz do Iguaçu que precisa de apoio agora e estruturar esses serviços para que não piore ainda mais a nossa situação. Bem. Muito bem. Obrigada. São 12h44 e 14 graus. Já voltamos. Na Cultura.